ou topless, né, como o pessoal chama, né? Sem a parte de cima. Aqui é sem a parte de baixo, né? É sem cabo, tá? Ou seja, tudo vai por cima, tá certo? Então não esqueça esse termo, wireless, sem fio. Wi-Fi é onde você tem a área de cobertura de uma rede sem fio, tá bom? Normalmente nas praças de alimentação dos aeroportos do Brasil, todos eles, sem exceção, hoje oferecem Wi-Fi Zone, ou seja, área de wireless, de cobertura de wireless, tá? E muitos lugares hoje, com praças de alimentação de shopping center, né, áreas públicas, né, e até empresas, né, que já oferecem gratuitamente para os visitantes essa área de cobertura. Então você está com o notebook, você abre, normalmente os notebooks hoje já vêm com a placa interna de wireless, né, e você já consegue captar o sinal de uma rede dessas. Obviamente que tem toda uma questão de segurança, nem todas as redes são abertas, né? Então muitas redes para você utilizar vai pedir para você um código de acesso, uma senha, para que você possa ter acesso a usufruir dessa área de cobertura da rede sem fio. Ok, gente? Então isso é o que nós chamamos de rede sem fio. Então não há necessidade de cabo. Existem também outras tecnologias que nós não colocamos no slide, como por exemplo uma tecnologia que já foi testada desde o finalzinho da década de 90, e tudo indica que é uma tendência, que são as redes que trafegam através da fiação elétrica, né? Então existem dispositivos hoje no mercado, não são muito usados, principalmente no Brasil, por conta da instabilidade da energia elétrica, mas existem situações e equipamentos onde você já pode ter rede de dados trafegando dentro da energia elétrica. Então imagina, você está em casa e você liga na tomada do seu computador, e na mesma tomada que você carrega o seu computador, que você carrega, né, a tua fonte de alimentação do computador, dali mesmo já vem um sinal de rede que vai alimentar os teus dados da tua placa de rede através de fiação elétrica, tá? Isso não é comercial ainda, né? Não sabemos inclusive se vai emplacar, porque já tem um certo tempo que foi lançado, mas até agora não emplacou no Brasil. Não sei como é que está a situação no mundo, mas é também uma outra tendência, uma outra tecnologia emergente que nós temos aí. São redes pela fiação elétrica, ok, gente? Bom, vamos lá. Tipos de rede, nós já falamos. Com relação às velocidades de transmissão, Billy. Então aqui tem um pequeno quadro só para vocês ficarem antenados com relação à velocidade com a qual trafegam os dados dentro dessas redes. Rede de cabo coaxial trafega até uma velocidade de 10 megabits por segundo. O que quer dizer 10 megabits por segundo? Aqui embaixo tem um quadrozinho, tá? Então vamos lá. Mega, né, 1 milhão, tá? Na verdade não é 1 milhão, né? É 1024 vezes 1024, mas a gente pode arredondar como sendo 1 milhão, ok? Então 1 megabits por segundo significa 1 milhão de bits por segundo. Lembra do nivelamento? Lembra, né? Desse módulo? Falamos sobre bits, sobre bytes, não é verdade? Então, cada 0 ou 1 daquele é 1 bit. Então, cada zerinho ou cada bit desse, tá, trafega, no caso de uma rede coaxial, a uma velocidade de 10 milhões de bits por segundo. Ou 10 megabits. Ou 10 mil kilobits, ou kbits, né? Lembrando que K representa 1000, né? Do jeito que mega representa 1 milhão. Ok, gente? Só para você ter ideia de como foi a evolução de cabo coaxial para trançado, veja que salto incrível de performance. De 10 megabits nós passamos para 100 megabits através da utilização de par trançado, né? E hoje em dia, inclusive, essa velocidade depende da categoria do cabo, categoria 5, categoria 6, ela pode chegar até 1 gigabit, certo? Que é uma velocidade já perto de uma fibra ótica, que trafega a partir dessa velocidade de 1 gigabit. Tá bom? Lembrando que giga representa 1000 mega, tá no quadrinho aqui embaixo, tá vendo? Então 1 giga quer dizer 1000, ou 1024, né? Megabits por segundo, ou seja, estamos falando aí de 1 bilhão de bits por segundo. É uma loucura de velocidade. É muita velocidade, gente. Muita velocidade, tá bom? Então, por exemplo, imagina você baixar um arquivo que tem lá 10 GB em 1 segundo. Imagina o que é isso, né? Então imagina 10 GB em 1 segundo. Então você pode obter essa velocidade com fibra ótica. Pode obter, tá certo? Não quer dizer que você vai obter, porque tem outras variáveis também que interferem na velocidade de processamento, como a própria velocidade do barramento do computador, a própria velocidade das conexões entre o barramento e a placa. Aí tem vários outros atenuantes, mas é possível você trafegar a uma velocidade de 1 bilhão de bits por segundo usando uma fibra ótica. Okay?
Já o wireless, como vocês estão vendo aqui embaixo, tá vendo? Eu vou salientar aqui esse wireless. Já o wireless, rede sem fio, não tem uma velocidade tão grande quanto se imaginava que se ia conseguir quando se concebeu uma rede que trafegava através de sinal de rádio, tá bom? Essa velocidade é menor do que 50 megabits por segundo. Dependendo do equipamento ele pode ser maior um pouquinho, mas não chega nem perto da velocidade, por exemplo, de uma fibra ótica e perde feio dos cabos de pá trançado. Então, se você quer ter velocidade de transmissão, não pense em rede sem fio. Então essa é a primeira lição, é a primeira moral da fábula, tá? Ah, eu quero uma rede rápida. Esqueça a rede sem fio. Rede sem fio não é rápido. Rede sem fio é cômodo, tá? Então imagina só que você numa empresa não vai se preocupar em quebrar parede, não vai se preocupar em passar fio, passar cabo, comprar conector, comprar nada disso aí. Você tem uma rede sem fio, você tem um bom hub, um bom transmissor, então você tem cobertura em toda a sua empresa. Mas dependendo da área da empresa que você esteja, dependendo da distância entre você e o transmissor central, você pode ter velocidades pífias, né? Velocidades muito ruins de transmissão, e até mesmo você pode não ter essa velocidade, você pode não ter cobertura dependendo de onde você esteja, né? Então, por exemplo, eu tenho um hub na minha casa, né? Um hub simples da D-Link, né? É um hub de 20 megabits, mas tem áreas da minha própria casa que eu não consigo pegar, né? Então ele fica na cozinha, o transmissor, perto da cozinha, e se eu estou no meu quarto, por exemplo, em determinadas áreas eu não consigo pegar o sinal da minha rede doméstica, né? Às vezes pego do vizinho, né? Também tem isso, né? Que é um outro inconveniente das redes sem fio. As redes sem fio também não oferecem muita segurança, ou seja, qualquer pessoa, um intruso, um concorrente, chega próximo da sua empresa e já está acessando sua rede, né? Se ele for um hacker, ele pode inclusive conseguir senhas, conseguir, né, através de softwares que existem, né, como Backorifice, né, e outros softwares de monitoramento de senhas, ele pode conseguir uma senha e entrar na sua rede, na rua, na calçada. Então, ele não precisa nem entrar na sua empresa para isso, né? Com uma boa placa de rede, sem fio, ele consegue captar o sinal da tua empresa, da tua rede empresarial, e está lá acessando os dados da tua empresa. Então, se você pensa em colocar rede sem fio na sua empresa, coloque com muita segurança, porque pode ser que você realmente perca essa privacidade de informações que você tem, por exemplo, numa rede cabeada, onde a pessoa é obrigada a estar dentro das dependências da sua empresa, espetar o computador na sua rede local e você ter total controle sobre ele, sabendo inclusive em que nó da rede ele está conectado. Ok, gente? Então, velocidade e segurança não combinam com rede sem fio. Comodidade, sim. Tati, alguma dúvida? Não, não temos nenhuma dúvida. Ok, então vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco sobre hardware de rede, né? Na aula passada nós conversamos bastante sobre hardware, não é isso? Falamos sobre computadores, sobre impressoras, inclusive formas de você baratear preço, locando esses computadores, locando impressoras. Mas quando se fala de rede, né, gente? Rede, nós também falamos de hardware, tá? Até porque se a rede serve para interligar computadores, computador é hardware, então não adianta falar de rede sem falar de hardware. Só que o hardware de rede é um hardware complementar ao hardware de seus computadores, tá bom? Então vamos começar a evoluir o conceito de rede através da estação de trabalho. Então qual é o conceito de estação de trabalho, gente? O conceito da estação de trabalho é simplesmente o conceito do posto de serviço, né, no qual está lotado um funcionário da sua empresa. Então imagine que você tenha lá um escritório com 7 mesas, então você vai ter 7 estações de trabalho. Cada estação de trabalho dessa vai dar acesso a uma pessoa que vai entrar com o seu login, sua senha e vai ter acesso à rede. Tá? E quando se fala de segurança, se fala também na questão de estação de trabalho, ou seja, você pode dar segurança ao acesso da tua rede, ou controlando essa segurança por estação de trabalho, ou por login de usuário, como é mais comum, né, você ter na administração de uma rede. Então, não necessariamente eu tenho que estar na minha mesa de trabalho para estar acessando a minha rede. Eu posso entrar com a minha senha numa outra rede, numa outra estação de trabalho e poder acessar da mesma forma a minha rede com total segurança. A estação de trabalho, ok? Então, voltando aqui ao slide, Billy, além da estação de trabalho, o que mais eu tenho que ter em termos de hardware para me conectar a uma rede? Eu preciso ter uma placa de rede ou um adaptador de rede, tá? Nós colocamos aqui uma placa bem antigona, né? Mas essas placas elas estão cada vez menores, né? Inclusive os notebooks
trazem placas, inclusive embutidas na própria placa-mãe do computador, né? Que, inclusive, se der algum problema, você vai ter que trocar a placa-mãe toda, né? Essa é a dificuldade. Existem também placas ou adaptadores de redes externas, que você liga na USB do seu computador, que nós não recomendamos, porque a USB e até mesmo a FireWire, a saída de placa do computador, ela tem uma perda substancial de velocidade. Então nunca é comparado, por exemplo, a velocidade do barramento